Que hoje o presidente Trump, bem, pelo menos segundo a Associated Press, o presidente Trump está declarando os cartéis de drogas como combatentes ilegais. Segundo relatos, temos drones e aeronaves de inteligência tripuladas sobrevoando o México, observando vários locais de cartéis. E ele diz que os Estados Unidos estão agora, abre aspas, em conflito armado com esses combatentes. Hal Kempor está aqui. Ele trabalhou na guerra às drogas, sob o Comando Sul, oficial de inteligência aposentado dos fuzileiros navais, apresentador do podcast Strap, foco na expressão conflito armado. Hal, mais cedo na redação, e o produtor Jonah fez uma boa pergunta. Ele perguntou, qual é a diferença entre conflito armado e guerra? Qual é a diferença? Sabe, é muito interessante, Austin. Eles frequentemente mencionam o fato de que só o Congresso tem autoridade para declarar guerra. O Congresso não declara guerra desde a Segunda Guerra Mundial. E você deve ter notado que algumas coisas aconteceram na Coreia, no Vietnã, no Iraque, no Afeganistão e em vários outros lugares que se parecem muito com guerra. Definitivamente foram conflitos armados. Agora, quando falamos sobre o direito da guerra, às vezes usamos como outra forma de dizer o direito dos conflitos armados, que é o conjunto de leis que trata de. Algumas estão codificadas em coisas como a Convenção de Genebra, a Convenção de Haia, coisas desse tipo, e outras coisas que compõem um corpo de leis que orientam como devemos nos comportar em situações de guerra ou conflito armado. E neste caso, o que aconteceu não é algo surpreendente, mas sim uma progressão contínua. Primeiro, as organizações internacionais de tráfico de drogas, os cartéis criminosos, os cartéis de tráfico de drogas foram designados como grupos terroristas. Uma vez que eles são considerados grupos terroristas, então passaram a analisar essas embarcações que estão sob o controle deles. Essencialmente, elas parecem embarcações apátridas. Elas não estão registradas, elas não parecem ter, elas não estão hasteando bandeira, nada disso, mas estão transportando narcóticos perigosos. E demos o próximo passo de dizer, ok, eles são um alvo terrorista. E temos-os atacado como atacaríamos um alvo terrorista, digamos, no Afeganistão ou no Iraque, em anos passados. Agora, demos o próximo passo, que é analisar os indivíduos e perguntar, ok, qual é o status deles? E eles não são combatentes legais. Eles não são combatentes. Eles não são soldados, marinheiros ou qualquer coisa do tipo de um Estado-nação estrangeiro. Eles pertencem a uma organização terrorista transnacional, por assim dizer. Então agora estamos chamando-os de combatentes ilegais. E o que isso significa é que eles não têm todas as proteções da Convenção de Genebra que um combatente legal teria. E isso é a mesma coisa que fizemos após a Segunda Guerra Mundial. E foi aí que você viu que levávamos muitas pessoas sob custódia e então elas eram enviadas para vários lugares diferentes. Elas não eram processadas como criminosas, mas também não eram tratadas como prisioneiras de guerra, segundo a convenção. E algumas delas, você sabe, foram levadas para o que chamam de black sites, esses lugares onde elas eram mantidas. E, claro, provavelmente o local mais famoso que abrigou combatentes ilegais foi Guantánamo, em Cuba. Então, você sabe, sempre falamos sobre como o Congresso participa ativamente das guerras de combate, como está sendo precisamente descrito aqui, um conflito armado, menor. Eu sempre gosto de me perguntar, de fato, está realmente claro se o Congresso pode, de alguma forma, aprovar ou até mesmo proibir esses tipos de ações militares específicas? Teoricamente, eu diria diretamente para nós. Nunca vi isso realmente acontecer. O que fizemos depois foi, tivemos essa autorização para o uso da força, certo? E fizemos isso na tempestade no deserto. Tivemos isso. E também tivemos isso depois do 11 de setembro. Isso foi usado para justificar um monte de coisas em vários lugares, indo atrás da Al-Qaeda, ramificações da Al-Qaeda. Sabe, isso foi meio que esticado demais ao considerar algumas das coisas que fizemos, basicamente derrubando o governo iraquiano e tal. E essas são coisas que normalmente eu acho que os idealizadores da Constituição teriam pensado que só o Congresso poderia fazer, mas fizeram isso para evitar uma declaração de guerra. Mas é o Congresso que deveria declarar guerra agora.
Depois do Vietnã, estabelecemos a Lei dos Poderes de Guerra, que diz que, uma vez que o presidente toma uma ação militar, mais ou menos como você acabou de ver aqui, ele tem que notificar o Congresso. Agora, pelo que estou vendo hoje, parece que houve uma notificação ao Congresso. Então, não acho que o presidente Trump esteja violando a Lei dos Poderes de Guerra. Ele notificou o Congresso. Então não estão. Não acho que alguém possa alegar que não foi notificado. A questão é, eles vão começar a contar o prazo? E pelo que me lembro desse prazo, havia algumas variações de 60 ou 90 dias, dependendo de qual estatuto você olhasse. Mas eles já começaram a contar esse prazo? Isso eu não tenho certeza se já aconteceu. Deveria ter havido um prazo. E a ideia era que depois do Vietnã, analisamos isso e dissemos, olhe de novo. Fizemos outra guerra, assim como a da Coreia, sem declarar guerra, como o Congresso, como a Constituição determina. Então vamos impor um limite ao que o Poder Executivo, o presidente, pode fazer em relação ao uso das Forças Armadas nesses conflitos estrangeiros, por assim dizer, mas eu nunca vi o Congresso realmente impor isso e dizer, ok, você tem que parar. E isso foi mencionado muitas vezes, como você pode imaginar, nos últimos 40, 50 anos, sabe? E fizemos muitas coisas como a Somália, o Líbano, uma variedade de outras situações em que dizem que foi algo em que, sabe, o Congresso interveio e simplesmente, sabe, impôs a Lei dos Poderes de Guerra, fez parar, mas eles não fizeram isso. Então, sim, o Congresso deveria, eles poderiam, mas até agora eu simplesmente não vi o Congresso realmente se posicionar e afirmar esse poder. O senador Tom Cotton reagindo nas redes sociais. Ele é o republicano do Arkansas. Ele diz que cartéis de drogas assassinos são responsáveis por centenas de milhares de mortes de americanos e têm envenenado nossas comunidades por tempo demais. O presidente Trump tem todo o direito de tomar medidas contra esses terroristas. Uma imagem ao vivo da Casa Branca, onde são exatamente 10h30, mostrando como todos os ataques até agora aconteceram em águas internacionais. Nós temos exibido esses vídeos, mas qual é a probabilidade de vermos um ataque em terra, eventualmente? Eu diria que agora é maior do que era, digamos, algumas semanas atrás. Houve planos que vazaram, por assim dizer, de que havia discussões sobre realizar ataques em NAR, não em NICAR. Desculpe, na Venezuela, estávamos considerando atingir várias posições. Isso tem sido discutido, há coisas acontecendo. Segundo relatos, temos drones e aeronaves de inteligência tripuladas sobrevoando o México, observando vários locais de cartéis. E eu vou te dizer, como veterano da guerra às drogas, já realizamos voos e todo tipo de operações por muito tempo, trabalhando com governos anfitriões em busca de cartéis de drogas e uma variedade de outras coisas. Se os Secolanewa atacarem autonomamente outro país, ou seja, se fizermos um ataque militar em seu território soberano, eles podem, pelo direito internacional, alegar que foi um ato de guerra dos Estados Unidos. E certamente, se, você sabe, o México atacasse uma quadrilha criminosa em território dos IEs, usando um ataque aéreo, provavelmente nós diríamos que o México acabou de violar, você sabe o quê? Violar nossa soberania e poderíamos dizer, sabe, isso é uma hipótese realmente estranha, mas que eles teriam cometido um ato de guerra. Então, eu imagino que faríamos algo em cooperação, embora não tenhamos praticamente nenhuma cooperação com a Venezuela. E nós já, você sabe, já designamos o Trem d'Água como um outro grupo, outros cartéis como grupos terroristas. Então, poderíamos simplesmente passar a tratar isso como fazemos normalmente. Por exemplo, se um grupo terrorista como o ISIS ou algo assim estiver operando na Síria, nós realizaríamos um ataque aéreo. Isso é bem possível, ainda não fizemos, mas há discussões ativas sobre fazer algo exatamente assim.